Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus queridos, vocês que nos acompanham nessa noite aqui, mais um monte na presença do Senhor. Nosso 19º monte em clamor em favor das famílias nessa noite, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Mais uma noite que o Senhor nos permitiu estarmos neste monte para poder buscar a presença de Deus, adorar o nome do Senhor, clamar a Deus em favor da nossa casa, da nossa família, em favor da tua casa, em favor da tua família. O nosso 19º monte na presença do Senhor Jesus. Queridos, eu gostaria nessa noite de pedir uma gentileza para você que nos acompanha aqui neste monte já há vários dias. Querido, faz uma gentileza, vai compartilhando aí essa live para que mais pessoas possam ter a oportunidade, querido, de poder entrar na presença do Senhor nesta noite, poder apresentar a tua vida, a tua casa, poder apresentar a sua família na presença do Senhor nessa noite, querido. É a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite para podermos compartilhar com os irmãos se encontra no livro de Lucas, livro do doutor Lucas. Paz do Senhor te agir, Deus abençoe. Livro de Lucas, no capítulo 22. Glória a Deus. Livro de Lucas, no capítulo 22. Querido, enquanto você vai aí abrindo a sua Bíblia e vai procurando aí o livro de Lucas, no capítulo 22, vai compartilhando aí essa live em nome do Senhor Jesus. Livro de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler uma passagem a respeito do nosso mestre, a respeito de Jesus. Lucas, no capítulo 22, verso 39. Aleluia. Lucas 22, 39, que vai dizer assim a palavra do Senhor. E saindo, foi como costumava para o monte das oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Aleluia, glória a Deus. Querido, aqui nós vemos Jesus subindo ao monte para orar, para buscar a presença de Deus, para falar com Deus. E quando Jesus subia no monte, a palavra de Deus diz que ele subia como costumava fazer. Ou seja, era o costume do Senhor Jesus subir no monte, querido. O Senhor Jesus, ele era acostumado a subir no monte. Ou seja, era comum ao Senhor subir ao monte. E quando o Senhor subia ao monte, também subiam com ele os seus discípulos. Onde Jesus estava, querido, os discípulos sempre acompanhavam Jesus. Ou seja, quando Jesus estava no casamento, os discípulos também estavam no casamento. Quando Jesus estava no barco, os discípulos acompanhavam o Senhor no barco. Quando Jesus estava na sinagoga, os discípulos também estavam na sinagoga. Quando Jesus estava pregando nas casas, os discípulos os acompanhavam. E aqui no monte não era diferente. Jesus, quando subia no monte, os seus discípulos o acompanhavam, né? Como era de costume, ou seja, eles estavam acostumados a subir no monte com o Senhor Jesus, né? Então eles seguiam o Senhor Jesus, onde quer que Jesus ia, os discípulos o acompanhavam. E nessa passagem não é diferente, que Lucas 22, 39 diz que Jesus foi ao monte, como costumava subir ao monte. E os seus discípulos então o acompanhavam. E no verso 40 diz, quando chegou àquele lugar, disse-lhes. Jesus, quando chegou naquele lugar, começou a falar com seus discípulos. Diz, orai para que não entreis em tentação. Porque o Senhor sabia que se os discípulos não orassem, se os discípulos não buscassem a presença de Deus, se os discípulos não se empenhassem na oração, eles entrariam em tentação, eles cederiam à tentação. Porque, querido, todos os dias eu e você nós somos tentados, como discípulos do Senhor, nós somos tentados, né?
Tem até uma música aí que diz que todo dia o pecado vem e bate na minha e na tua porta. Todo dia o pecado vem até a minha e até a sua vida. E com os discípulos do Senhor Jesus não era diferente, né? Mesmo naquele tempo, os discípulos já sofriam afrontas, perseguição, né? Da mesma maneira que eu e você hoje, a igreja do Senhor, ela está sendo perseguida, querido. Os discípulos do Senhor também eram perseguidos. E quando os discípulos do Senhor estavam em aperto, em aflição, o que Jesus fazia? Pegava os seus discípulos e subia com eles ao monte. Querido, parece que nós vemos uma semelhança muito grande nos dias de hoje, que a igreja está passando por perseguição, a igreja está sendo perseguida, as igrejas estão com as portas fechadas, porque o inimigo, querido, ele tem tentado contra a igreja do Senhor. Tem vindo sobre a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor está sendo afrontada nesses últimos dias, querido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O prédio pode estar fechado, né? Mas a igreja do Senhor, que somos eu e você, querido, nós podemos abrir a nossa boca e buscar a presença de Deus onde nós estivermos. Em qualquer lugar que eu e você estiver, querido, nós podemos falar com o Senhor, querido. Nós podemos buscar a presença de Deus, nós podemos orar, clamar a presença do Senhor. E aqui os discípulos do Senhor, eles subiram ao monte para buscar a presença de Deus, né? E diz que Jesus apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, ou seja, se retirou um pouco dos seus discípulos. E pondo-se de joelhos, orava. Queridos, Jesus, nós sabemos que ele era Deus, né? Jesus 100% homem, 100% Deus. Jesus, ele não tinha, como eu e você, necessidade de estar orando, mas ele deixou para mim e para você o que é um exemplo, né? De que eu e você, como servos do Senhor nessa terra, nós devemos buscar a presença de Deus também nos montes. Se o Senhor Jesus subia no monte, por que eu e você não podemos subir no monte, né? Ainda mais agora nesse tempo que a igreja do Senhor ela está com as portas fechadas, né? Mas deixa eu falar um negócio para você, querido. A igreja está com as portas fechadas. Mas eu e você que somos igreja, nós não podemos nos acovardar neste momento. Nós não podemos parar de buscar a presença do Senhor neste momento. Nós não podemos, querido, de maneira nenhuma, deixar de buscar a presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Querido, nós não podemos parar de buscar a presença de Deus. Eu e você, nós temos que continuar buscando a presença de Deus, porque nós servimos um Deus todo-poderoso, como diz o meu amigo presbítero Damião. Nós servimos um Deus que nunca perdeu uma batalha, um general de guerra. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele nunca perdeu uma batalha, querido, ele nunca perdeu uma guerra. Então eu e você, nós somos soldados no exército do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui nesse momento para buscar da presença de Deus, para clamar ao Senhor entrar na tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo, querido. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, a arca do Senhor, né? A arca que Noé, né, construiu para o Senhor, querido, simbolizava a igreja. A arca simboliza a igreja. Eu e você, nós temos que estar, querido, dentro da igreja, que é a arca do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que quando Noé entrou na arca, junto com os seus animais, com a sua família, com os seus filhos, com as suas noras, diz que Deus, ele fechou a porta, querido. Fechou a porta da arca, ou seja, para que eles ficassem protegidos dentro da igreja. O Senhor fechou a porta. E o Senhor, que não é que nesse tempo de agora o mundo está fechando a igreja, não. O Senhor, ele está nos guardando. O Senhor, ele está nos poupando. Em nome de Jesus, o Senhor está guardando a nossa vida, querido. Em nome do Senhor, a arca, ela estava fechada. Mas, querido, eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você nessa noite. A arca, ela estava fechada, como a igreja também está fechada. Mas a arca, ela não estava parada, não. A arca não estava parada, ela se movia sobre as águas, querido. Ou seja, a igreja do Senhor, ela pode estar hoje com as portas fechadas. Mas a igreja do Senhor, ela não está parada, querido. Porque a igreja do Senhor, ela anda sobre as águas. A igreja do Senhor, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando eu e você, que nós podemos estar com as portas fechadas, mas quando eu e você somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós não ficamos parados, nós não nos estagnamos. Nós continuamos a caminhar com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, que ele não teve um ministério parado. Você vai ver ali o ministério de Jesus na terra, ele não é um ministério que estava parado, não.
O ministério do Senhor é um ministério que estava sempre em movimento. Querido, nós nunca vimos o Senhor Jesus parado, né? O Senhor Jesus, ele sempre estava em movimento. Nós vemos o Senhor, outrora o Senhor estava na sinagoga pregando a palavra, ensinando. Quando não estava na sinagoga, ele estava nas casas, fazendo o quê? Ministrando a palavra, ensinando a palavra. Querido, o ministério de Jesus, ele caminhava independente da situação, independente das circunstâncias. Eu e você, nós temos que caminhar com o Senhor. Nós não podemos parar, querido, no meio do caminho, parar no meio da caminhada, não. Nós devemos continuar, querido, com a nossa vida, com a nossa fé firmada em Jesus, em Cristo Jesus. Não podemos parar de buscar, não podemos parar de jejuar, não podemos parar de louvar o Senhor, querido. Não é porque o mundo está parado que nós vamos parar. Não. Os discípulos do Senhor Jesus, eles não paravam. Querido. Onde o Senhor Jesus estava, os discípulos também estavam fazendo a obra juntamente com o Senhor, né? Eles não paravam no meio do caminho, eles sempre estavam avançando, eles não voltavam para trás, querido. Depois que os discípulos colocaram a mão no arado, jamais eles voltaram para trás, querido. Que a palavra de Deus vai dizer que aquele que coloca a mão no arado e volta para trás, o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. O Senhor não tem prazer naquele que volta para trás. O Senhor, ele não se agrada daquele que começa a obra e não vai até o final, querido. Né? Tem muitas pessoas que elas começam alguma coisa na vida e elas nunca conseguem chegar até o fim. Elas desanimam no meio do caminho, no meio da caminhada. Aleluia! No meio da caminhada elas começam a parar, começam a ver a dificuldade, né? Quando nós falamos de dificuldade, nós lembramos automaticamente de Pedro, querido. Pedro, quando estava ali com os discípulos do Senhor, atravessando o mar no barco, o que aconteceu? Se levantou uma grande tempestade. A tempestade se levantou no mar e os discípulos ali apavorados, tremendo, né? No meio do mar, achando que eles iam morrer naquele lugar, né? E eles começaram a clamar ao Senhor, começaram a gritar pelo Senhor, né? E eis que no meio daquela tempestade, o Senhor Jesus vinha caminhando sobre as águas. O Senhor Jesus, ele caminhava sobre a tempestade, sobre a dificuldade. O Senhor está acima de todas as dificuldades, querido. E o Senhor vem caminhando e vem falar com Pedro, né? E Pedro diz para o Senhor: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir contigo sobre as águas, né? E Jesus disse para Pedro: Pedro, vem. E Pedro corajosamente desceu do barco sobre as águas, ele começou a andar, começou a caminhar em direção ao Senhor, né? As ondas batiam no barco e Pedro continuou a caminhar. Pedro continuou andando, caminhando, buscando o Senhor. Mas enquanto Pedro estava olhando para o Senhor, ele estava caminhando sobre as águas. Quando Pedro começou a olhar para a direita, olhar para a esquerda, começou a olhar as ondas, começou a olhar a dificuldade que estava ao seu redor, querido. Ou seja, quando Pedro tirou os olhos do Senhor, ele começou a afundar. Querido, quando eu e você tiramos os nossos olhos do Senhor, tiramos os nossos olhos do alvo que é Cristo Jesus, e começamos a olhar para a direita, para a esquerda, começamos a enxergar as dificuldades, eu e você, nós começamos a afundar na nossa fé. Mas o Senhor Jesus, nessa noite, querido, quer pegar na minha e na tua mão. O Senhor quer nos resgatar, quer nos levar num lugar de segurança, como levou a Pedro de volta para o barco, e deu ordem à tempestade que se acalmasse. O Senhor, ele tem poder, querido, para fazer a tempestade que está sobre a minha e sobre a tua vida se acalmar nessa noite. É só o Senhor quem tem poder, querido. Nós podemos aqui nesse monte levantar os nossos olhos e olhar para o Senhor, querido. Só o Senhor Jesus é que pode, né, operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E é por isso que nós estamos nesse monte, querido, para buscar a presença de Deus, para clamar ao Senhor, para que o Senhor entre com providência na minha e na tua vida nessa noite, no nome do Senhor Jesus, querido. Aleluia. Querido, você que pode nessa noite, se você pode, dobra os seus joelhos, apresenta a tua casa, a tua vida, a tua família na presença do Senhor, porque até Jesus, quando ele subiu no monte, a palavra diz que ele se ajoelhou para falar com o Pai. Ele se colocou com os seus joelhos em terra, abaixou a tua cabeça para falar com o Pai. E ele era Jesus, Jesus era Deus, 100% Deus e 100% homem. Deixou o exemplo para mim e para você. Nós devemos sim, querido, nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, porque no tempo oportuno Ele nos exaltará. É o Senhor Jesus quem tem poder, querido, para exaltar a minha e a tua vida. Quando eu e você nos humilhamos debaixo das potentes mãos do Senhor, querido,
Em nome de Jesus, nós vamos orar nessa noite, apresentar a tua vida, a tua casa. E eu creio que o Senhor ele vai visitar famílias, vai visitar pessoas, vai fazer sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo dele nessa noite. Você que crê, ore conosco nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, neste monte, Pai, nós nos colocamos na tua presença, Pai. Senhor, para buscar, Senhor, Pai, da tua face, da tua presença, Pai, apresentar, Senhor, Pai, as famílias diante do Senhor nessa noite, Pai. Senhor, que o Senhor venha entrar, meu Deus, ó Pai, como providência, Senhor, Pai, na vida, Senhor, Pai, dos filhos do Senhor, meu Deus. Que a palavra do Senhor diz que o Senhor trabalha para aqueles que confiam no Senhor, ou seja, para os filhos do Senhor. O Senhor está sempre trabalhando em favor dos teus filhos, Pai. Senhor, nós cremos que nesta noite não é diferente, Senhor. O Senhor continua, meu Deus, a trabalhar, ó Pai, em favor dos teus filhos, ó Deus. Senhor, vai derramando da tua unção, do teu poder, da tua graça, Deus, sobre a cada vida nessa noite, sobre a cada família, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita, Pai, a vida, Senhor, Pai, do presbítero Alex, da missionária Sandra, da Ana Lídia, do Juninho, do Felipe, Pai, continua a guardar esta casa e esta família, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, visita a vida, Senhor, Pai, da Gisele, do Fernando, do Pietro, Pai, da Thalita. Deus, continua a guardar esta família na tua presença, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós oramos ao Senhor e pedimos a tua graça, Pai. Senhor, visita a vida, Senhor, Pai, do pastor Antônio, Pai, da missionária Delma, dos teus filhos nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita, Pai. Ô, Senhor, na Assembleia de Deus Bragantina, Senhor, Pai, do Águas Claras, meu Deus. Visita, Pai, a vida da missionária Fran, Senhor, nessa noite, a tua casa, a tua família, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, visita, ó Pai, a vida do pastor Edmilson. Senhor, visita a vida do pastor Zé Roberto, a missionária Simone, o Guilherme, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, visita essas famílias, Pai. Senhor, guarda a vida, Senhor, Pai, do presbítero Damião, Pai, da Rose, das suas filhas, Pai, da tua casa. Senhor, guarda, Senhor, Pai, esta família diante do Senhor nessa noite, ó Deus. Pai, visita também, Senhor, Pai, a vida, Senhor, Pai, do presbítero Kleber nessa noite, Pai, as tuas filhas. Oh, meu Pai, a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos nessa noite, Deus. Senhor, nós clamamos, Senhor, Pai, por essas vidas, ó Deus, nessa noite, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, vai entrando, Senhor, Pai, com providência, Pai, no meio das famílias do Senhor nessa noite, Pai. Oh, meu Deus, visita, Senhor, Pai, também o obreiro Juninho, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, visita com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, visita, Senhor, Pai, todos os pastores nessa noite, Pai, todas as igrejas, Pai. Senhor, aqueles que pregam a palavra do Senhor com verdade, com poder, com ousadia na tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos pela cidade de Bragança Paulista, Senhor, nessa noite, Pai. Que o Senhor venha visitar cada lar, cada casa, cada família, Pai. Senhor, venha visitar também, Senhor, Pai, os hospitais, meu Deus. Oh, Pai, entra, Senhor, Pai, nos hospitais nessa noite, meu Deus. Senhor, visita cada leito dos hospitais nessa noite, Pai. E vai curando, Senhor, vai libertando para essas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, visita também a cidade de Perdões, Pai. Senhor, visita Piracaia, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Senhor, visita Pinhalzinho, meu Deus. Senhor, visita também, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, as cidades vizinhas de Bragança, Pai. Visita Atibaia, Senhor, meu Deus. Oh, Pai, visita, Senhor, Pedra Bela, visita Socorro, visita Águas de Lindóia, meu Deus, entra, Senhor, Pai, nessa cidade, Senhor, para curar os teus filhos, meu Deus. A curar, Senhor, Pai, as pessoas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário toda dor, toda enfermidade. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, visita a vida, Senhor, Pai, do presbítero Genilton, a presbítera Gena, Micaela, toda a tua casa. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, visita, Senhor, Pai, o irmão, Senhor, Pai. Oh, Senhor, Domingos, Pai, o irmão do Genilton nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, coloca as tuas mãos sobre a vida dele, Senhor, Pai, e restaura, Senhor, Pai, a saúde, meu Deus, do Domingos nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, vem com a cura sobre a vida dele, Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de renovo, o Senhor é um Deus de restauração, o Senhor é um Deus, ó Pai, que cura, Senhor, Pai, as vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Deus, visita, Pai, a vida, Senhor, Pai, da Rose, Pai, na cidade de Perdões, visita o pastor Eduardo. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, visita toda esta
esta cidade, meu Deus. Oh, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Visita cada um, Senhor, ó Pai, que entrou nessa live, Pai. Seja por 1 minuto, 50 segundos, Senhor. Não importa o tempo que ela esteve nessa live, Pai. Visita, Senhor, com o teu poder, Deus. Com a tua unção, com a tua graça, Senhor, ó Pai. E vai curando, Senhor, ó Pai, as vidas, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós cremos que o Senhor já está colocando as tuas mãos, ó Pai, sobre essas vidas, ó Deus. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, meu Deus, nós cremos que o Senhor está curando, libertando, restaurando, transformando as vidas, Pai, as famílias, meu Deus. Senhor, visita esta mãe, Senhor, que ora pelos seus filhos que estão nas drogas. Senhor, pelos seus filhos que estão na prostituição, no vício da bebida. Senhor, visita este homem, Pai, em nome do Senhor Jesus, que ora, Senhor, Pai, pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Senhor, a palavra do Senhor nos garante que onde houver um coração contrito e quebrantado, clamando ao Senhor, o Senhor não resiste, Deus. Oh, Pai, visita, Senhor, Pai, os corações dos teus filhos nessa noite, Deus. Senhor, e entra, Senhor, Pai, com a providência que cada um precisa e necessita nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor nos garante, Pai, que tudo que pedimos ao Senhor, em oração, crendo, nós receberemos, Pai. Senhor, nós cremos no poder da unção do Senhor que transborda, Senhor, Pai, sobre as vidas, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, continua, Senhor, Pai, a guardar, Senhor, para cada vida, cada lar, cada casa e a cada família nessa noite, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Visita, Senhor, Pai, todo o Brasil nessa noite, Deus. Senhor, visita, Pai, toda a liderança, Senhor, Pai, que o Senhor tem levantado no Brasil, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, visita todo o Brasil, Senhor. Deus, traz um avivamento sobre o Brasil, traz a cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, nós cremos na unção do Senhor, Pai, no poder do Senhor, porque o Senhor é o Deus todo-poderoso, Pai, e não há outro Deus, Senhor, Pai, ao qual nós devemos clamar o nome do Senhor nessa noite, Pai. Senhor, nós cremos que o Senhor, ó Pai, é um Deus que visita esta nação nessa noite, Pai. Coloca as tuas mãos, ó Deus, e vai guardando para o teu povo, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Que Deus nessa noite venha visitar a tua vida, venha visitar a tua casa, venha visitar o teu ministério, a tua família, o teu trabalho, e venha colocar sobre você as suas mãos, que a mão poderosa do Senhor venha estar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e para a glória do nome do Senhor, querido. Amém? Que você possa ter uma noite guardada pelo Senhor, querido. Que você possa ter um amanhecer agradável na presença de Deus, guardado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós pedimos ao Senhor nessa noite e já agradecemos a Deus, porque nós cremos que Deus está visitando a tua vida, a tua casa e a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? E essa foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos, querido. Que Jesus subia no monte. E nós vamos continuar, queridos, subindo no monte. Enquanto o monte estiver aberto, enquanto não fecharem os montes, nós vamos estar subindo e buscando e clamando a presença de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amanhã nós estaremos de novo aqui nesse monte. 20º monte, buscando e clamando a presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, compartilha aí essa live para que mais pessoas possam ter a oportunidade de ouvir e clamar ao Senhor nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você venha ter uma noite agradável e abençoada na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.